Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra o martírio de São Josafá, bispo. Por isso nós, sacerdotes, estaremos revestidos da cor do vermelho, para simbolizar, para mostrar o quê? O dia em que São Josafá entrou na eternidade. Porque quando a pessoa ela morre mártir, ela vai direto para o céu. Existem essas duas formas de entrar no céu diretamente. Uma pessoa é batizada, em seguida ela morre, ela vai direto para o céu. A outra é no martírio. Ela morre, em seguida ela vai para o céu. Mas claro, quando se faz por amor a nosso Senhor Jesus Cristo e amor à igreja, defendendo a fé. São Josafá ele nasceu na Ucrânia, onde existem essas guerras hoje. Cerca do ano 1580, de pais ortodoxos, abraçou a fé católica e entrou na ordem de São Basílio, ordenado sacerdote e eleito bispo de Polóck. Dedicou-se com grande empenho à igreja, pelo que foi perseguido pelos seus inimigos e morreu mártir em 1623. Aqui está um bispo que lutou pela unidade da igreja. A luta dele foi tão grande que os inimigos não suportando, porque é assim que os inimigos fazem. Quando eles querem que o inimigo dele, no caso, não continue perturbando, eles eliminam. Só que ele só contribuiu para que São Josafá entrasse no céu. Que São Josafá, que agora está diante da face de Deus, ele possa interceder por cada um de nós. E vamos ao Evangelho. Uma situação assim muito peculiar. 10 leprosos que foram curados por causa de Jesus. Eles vão ao encontro de Jesus e dizem: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. É importante notar que quando eles falam mestre, eles não estão reconhecendo ainda, porque eles ainda não tinham essa capacidade de entender que Jesus é Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, um mestre que cura tantos, então se ele curou tantos, por que eles não vão? Será que ele não vai me curar também? Então, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus vai lá e diz: vai se apresentar ao sacerdote. Porque naquele tempo era assim, um leproso, ele estava fora da convivência das pessoas. A única forma deles voltarem para a convivência seria se eles fossem curados. E quando eles eram curados, eles tinham que ir diante do sacerdote, para o sacerdote olhar e ver, realmente esse daqui está curado,
então agora ele pode voltar à convivência. Por isso que Jesus diz, vão então ao sacerdote. Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Aqui, vocês veem o detalhe, quando Jesus diz, vão ao encontro, ide ao encontro do sacerdote, eles ainda não tinham sido curados, não. Jesus estava provando eles, né? Já que o mestre tem feito muitas curas, ele vai me curar, então, sem impor as mãos, sem falar nenhuma palavra, Jesus só disse, ide ao encontro do sacerdote. Quando eles vão, os 10, imagine aqueles 10 homens leprosos, com parte do dedo já caindo, sei lá, o rosto todo deformado, eles vão caminhando e de repente o corpo fica todo limpo. Milagre. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. O corpo deles voltaram a ser como um corpo de uma criança, limpinho, limpinho, limpinho. Mais um tomou a atitude de voltar e agradecer a Deus. Só um. Os outros foram embora. Foram embora, caminharam. Felizes da vida. Mas esse voltou. Mas aqui tem um detalhe, olha. E este era um samaritano. Mas por que Lucas, ele está dizendo que quem voltou foi um samaritano? E o evangelho começa dizendo o quê? Que Jesus estava caminhando para Jerusalém e ele passou na Samaria. Então ele estava lá na Galileia, lá no norte, passando pela Samaria e indo para a Judéia, onde está Jerusalém. Ele estava indo para o quê? Para morrer. E justamente um samaritano voltou. Porque, historicamente, judeu e samaritano não se davam bem. O judeu se achava superior aos samaritanos, porque os samaritanos eram uma junção de judeu com pagão. Quando teve o exílio, os judeus acabaram se misturando com os pagãos. Então, houve casamentos, filhos vieram, e aí surgem os samaritanos. O judeu, como eles eram a raça pura, eles olhavam para os samaritanos e desprezavam, cuspiam no chão, porque era uma mistura que estava ali. E Jesus está mostrando que justamente o desprezado foi ele que voltou para agradecer. Aquele que, quando o judeu passava, cuspia do chão, sabe lá o que fazia mais. Lembram lá da parábola do samaritano, a mesma coisa? Foi justamente o samaritano que ajudou o judeu, foi o contrário. O judeu estava no chão, o samaritano passou, viu e cuidou, e os outros passaram e foram embora, sempre mostrando que aquela pessoa que está numa atitude de sensibilidade, de sofrimento, é ela que reconhece. Mas quando a pessoa ela chega num ato de orgulho, de soberba, ela acaba não agradecendo a Deus, porque ela se volta para ela. E ela acha que é ela que é a poderosa, é Ele que é o poderoso. Lembro do evangelho de ontem? Não fizestes nada mais do que a tua obrigação? Não podemos permitir, tomemos cuidado, meus irmãos, para que diante das nossas atitudes, nós não venhamos a agradecer a Deus por tudo. Nós estamos vivos porque Deus permite. Se nós temos uma saúde boa, é porque Deus permite, porque Deus nos concedeu. E até mesmo se nós não temos uma saúde boa, louvemos a Deus. Santo Inácio de Loyola,
ele dizia que nós fomos criados por Deus para louvar a Deus, bendizer a Deus, reverenciar a Deus, adorar a Deus. Porque nós não somos nada realmente. E todas as atitudes, tudo que acontece na nossa vida, nós nunca devemos esquecer de agradecer a Deus, de bendizer e glorificar. Deus não precisa do meu agradecimento, Deus não precisa do seu agradecimento, porque Deus é Deus. Mas como é bom quando nós reconhecemos essa dádiva de que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus que cuida de nós e que nós precisamos tudo fazer por amor a Ele, para que Ele seja glorificado. O melhor lugar para nós bendizermos e agradecermos a Deus é a participação do sacrifício da Santa Missa. É ali na missa que nós, naquele ato que está acontecendo, ali na liturgia, ali nós estamos diante de Deus, nós reconhecemos o que nós somos, aí nós pedimos perdão a Ele. Naquele ato de pedir perdão, nós já pedimos também a Deus que os benefícios venham sobre nós. Ali no sacrifício da Santa Missa, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos dá. Ali no sacrifício da Santa Missa, nós nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor na Eucaristia. A Eucaristia que quer dizer ação de graças, agradecimento. Façamos da nossa vida uma vida de louvor e agradecimento a Deus por tudo que Ele nos fez. Que jamais venhamos a esquecer que tudo que nós temos é por ato, é por amor a Deus, é esse Deus que nos deu. Vamos ser um samaritano que volta a Deus para agradecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você já agradeceu hoje? Vamos agradecer.